Meu nome é Andrei, eu sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em História, né, na Universidade de Brasília, e estou vindo aqui, né, para falar um pouquinho do meu tema de pesquisa, né. Aqui vou fazer uma fala bem rápida, vou tentar ser breve. Bom, então, eu estudo um caso de revolta escrava, num caso bem específico, de uma revolta que ocorreu na região de Ilhéus, no ano de 1789. É um caso até bem conhecido dentro do espaço historiográfico, né? Chamado como a Revolta Escrava no Engenho Santana. Essa revolta foi uma revolta assim emblemática, principalmente pelo fato de que desse acontecimento houve a produção de um documento que era o tratado, ou né, melhor, uma tentativa de tratado de paz vinda dos escravos que se revoltaram. Né? É um fator emblemático e muito importante, né? Porque assim, para um historiador, você está falando de um escrito proveniente dos próprios grupos de cativos, algo muito raro de se encontrar. Ainda mais quando a gente está falando do contexto da América Portuguesa, então esse contexto do século XVII, século XVIII, quase se tem muito, né, em mãos documentos que falam acerca das populações escravas, mas quase nada você tem de escravos proveniente, né, originado da própria fala, né, do próprio discurso dessas populações. Uma comparação que pode ser feita seria de documentos, outras fontes muito mais presentes no contexto do século XIX, que são as chamadas slave narratives, que são narrativas de escravos e de ex-escravos, muito presentes no contexto de 1830, 1840, 1850, 60 também, que eram relatos de escravos, também ex-escravos que vivenciaram, né, as condições de vida, né, dentro da escravidão e que relatavam todo o sofrimento, né, que relatavam todas as mazelas dessa experiência. Tais relatos se transformavam em biografias e que eram textos muito utilizados também para fins abolicionistas, né? Então, era voltado tanto para informar a opinião pública acerca da realidade vivida na escravidão, mas também mobilizar a opinião pública para o fim dessa mesma instituição, né? Então, assim, tinha uma finalidade um tanto quanto militante também, né? Dentro ali da luta abolicionista. Mas aqui, voltando aqui no caso do tratado, esse caso ele já teria sido abordado por outros historiadores, né? Um caso até famoso. Um dos historiadores, né, seria o Stuart Schwartz, que inclusive nessa obra aqui, Segredos Internos, Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, né, uma obra, um clássico também, quando você fala de estudos acerca da América Portuguesa. Aqui Schwartz ele aborda um pouco da dinâmica produtiva, dinâmica também social existente nos engenhos, né, brasileiros. E aqui ele fala um pouco desse caso dos escravos, né, e a comunidade escrava do Engenho Santana. Uma outra obra do mesmo autor, do Schwartz, é essa daqui que é o Escravos, Roceiros e Rebeldes. Nessa obra, Schwartz ele aprofunda um pouquinho mais nesse caso e principalmente nesse documento. Aqui ele faz uma transcrição do Tratado dos Escravos do Engenho Santana, mas também de uma segunda fonte, né, proveniente desse acontecimento, que é o relato do ouvidor-geral do crime, ao qual ele acompanhou todo o processo da revolta e inclusive o desfecho dessa rebelião. Porém também, né, teria outros autores como a Silvia Lara, João José Reis, inclusive na obra que Rebelião Escrava no Brasil, né? A história do Levante dos Malês, 1835, do João José Reis. Apesar do João José Reis ele dar uma ênfase maior nos movimentos do século XIX, inclusive, lógico, né, do movimento dos malês em 1835,
em alguns capítulos, em alguns trechos, algumas páginas, ele cita um pouco ali desse acontecimento de 1789, né? O que aconteceu no Engenho Santana. Enfim, né? E uma outra autora, né, importante também, mais recente, é a professora Terezinha Marces, a qual ela chegou a produzir, né, alguns escritos acerca desse caso, né, dos escravos. Enfim, entrando agora um pouco acerca da revolta, né, do acontecimento, do fato, né, e desse documento também, a gente está falando justamente, como dito antes, de uma ação, uma revolta escrava ocorrida em 1789, em que esses escravos eles chegaram a assassinar o mestre de açúcar, algo muito comum nas revoltas escravas, né, em que atacavam principalmente os principais representantes da administração senhorial, né, e tomaram a posse das ferramentas do engenho. Alguns escravos chegaram a se aquilombar, né, formar quilombos aos arredores do engenho, porém ao mesmo tempo eles conseguiam paralisar a produção durante 2 anos consecutivos. Então, durante 2 anos, o engenho permaneceu como um engenho de fogo morto, né? Ou seja, um engenho parado, um engenho paralisado, sem nenhuma produção. E aí, devido às variadas tentativas, né, vindas do senhor em tentar reaver, né, a posse do engenho, esses escravos eles resolveram então partir para uma nova estratégia, né, um novo método, né, de luta, que seria justamente propor essa, essa condição de paz, tratado de paz. Né. No, no todo, o documento é até curto, aproximadamente 2 páginas, e ele é composto de 19 exigências no total. Dessas 19 exigências, 13 são referentes às condições de trabalho, então assim, o número de canas a serem colhidas, as cotas de canas, as cotas também de madeiras a serem extraídas, né, pediam uma diminuição da quantidade. As ferramentas, né, pediam ferramentas adequadas para determinados trabalhos, inclusive também vestimentas adequadas para determinados trabalhos, né. Então era muito voltado sobre essa questão mesmo da própria condição de trabalho e uma certa também uma preocupação com a segurança, né, no trabalho que era exercido. Um outro ponto, né, na verdade a gente vai ter 4 exigências que abordam acerca da subsistência desses escravos. Então, uma delas era que era pedido que nos dias de sexta-feira e os dias de sábado eles fossem voltados para o trabalho autônomo desses escravos, né? Inclusive para serem utilizados naquilo que os historiadores chamam de brecha camponesa, né? O que acontece? A brecha camponesa ela era uma prática muito comum na América Portuguesa, né? Mas também era muito utilizada em locais como o sul dos Estados Unidos, nas Antilhas, regiões do Caribe também, como Jamaica, Haiti, em que você tinha essa prática de que os senhores eles forneciam um lote de terra, uma pequena roça, para que os escravos eles pudessem produzir os seus alimentos. Né? Isso, para o senhor, era uma garantia de 2 vantagens. Né? Primeiro, o senhor não precisava se preocupar em fornecer alimento para o escravo, porque o escravo, ele, com a terra, ele podia produzir o seu próprio alimento. O segundo ponto é que, para o escravo que tentasse se revoltar, que tentasse fugir também do domínio do Senhor, ele teria muito que perder, porque ele iria, logicamente, perder esse espaço, essa terra que era fornecida pelo Senhor, então o Senhor ia e tomava, né, a terra. Era uma maneira, de certa maneira até uma estratégia, de também prender o escravo ao domínio senhorial, né, a dependência para com o Senhor. Enfim, mas nesse tratado eles pediam, era pedido justamente que a extensão dessa prática durante 3 dias, tanto o dia de domingo, que era os dias santos, né, que já era uma tradição, né, ser mantido, né, uma tradição, né, de que os dias de domingo fossem voltados para esta prática, mas também os dias de sábado e os dias de sexta.
Um outro ponto importante é que eles pediam a possibilidade de comercializar esses produtos. Na verdade, o que o documento ele deixa bem claro é de que a comercialização desses produtos já era fato, já era corriqueiro. Porém, era pedido que ele houvesse uma barca grande. Então havia essa exigência de uma barca, né, para que eles pudessem levar seus produtos, né, serem comercializados, muito provavelmente na cidade de Salvador. Né. Além dessa exigência, havia também dois pontos bem peculiares. Né. A primeira é que eles pudessem ter a posse definitiva das ferramentas do engenho. Né. E a outra seria que eles pudessem também escolher, eleger os feitores. Eu vou até ler esse trecho que é dito assim, abre aspas, os atuais feitores não os queremos, faça a eleição de outros com a nossa aprovação, fecha aspas. Desejava de uma maneira ter uma certa influência, né, um peso ali de influenciar, né, como se dava a administração do local. Né. Por fim, o que acontece? Né? O senhor Manuel da Silva Ferreira ele fingiu estar de acordo com essas condições, porém ele preparou meio que uma armadilha para esses escravos. E no momento oportuno ele prendeu, né, os principais líderes do movimento, sendo que 15, né, desses supostos líderes, né, foram vendidos e aquele que foi visto como o principal líder, que era o Gregório Luiz, ele foi mantido preso. Né? E, inclusive, o documento cita muito, né, que uma grande preocupação vinda desse senhor de engenho, né, Manuel da Silva Ferreira, de que o Gregório Luiz não tivesse preso. Porque se caso ele saísse, a possibilidade de ocorrer um novo motim era muito provável. Né? Bom, apesar de a gente estar falando de uma tentativa de tratado de paz, ao qual não teve sucesso, né? Ainda assim você está falando de uma ação em que estes sujeitos, de alguma maneira, eles tentaram se impor. Então, não somente pela revolta, né? Não somente pela luta e uso, né, justamente da violência em si, mas também essa tentativa do negociar. Né? Então, eu compartilho um pouco também da ideia e da visão trabalhada por alguns autores como Eduardo Silva e Júlio José Reis, que mostram como esses sujeitos eles eram também agentes políticos. Não políticos no sentido de ser aquela política ampla, né, de administração do Estado, administração da colônia, mas a política no sentido da política do dia a dia. Né? Aquilo que é chamado de a micropolítica, né, do dia a dia. Então, dentro dessa micropolítica, estes sujeitos eles sabiam se posicionar. Né? Mesmo na condição de cativos, eles também sabiam exercer pressão, né, para com os seus senhores e para com a própria sociedade colonial. Bom, no geral é bem isso, gente, só para deixar um pouco a amostra do meu trabalho, da minha pesquisa. E, bom, isso mesmo. Obrigado pela atenção.